pela nossa pastora Eli. Paz do Senhor, amados. Estamos ainda alegres, não é? Sob o efeito da nossa festa, que foi linda demais, não é? Tudo aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, Ele realizou, aliás, fez além do que nós imaginávamos. Então, nós queremos bendizer e louvar o nome do Senhor. Foi muito bom te ver aqui, viu? Foi muito bom. Tudo que o Senhor faz é bom, é maravilhoso, e nós rendemos graças e louvores ao Senhor. Estamos tendo aqui a honra de estarmos, né, no primeiro domingo de setembro, aqui, primeiro ou segundo, irmãos? Segundo, né? De setembro, na presença do Senhor, e vamos ter, né, o privilégio, a honra de ouvir a pastora Eli trazendo essa mensagem abençoadora da parte de Deus para os nossos corações. Vamos orar, queridos? Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor encontrou no nosso coração, o Senhor planejou nas nossas mentes, no nosso coração, que nós estaríamos aqui hoje para te louvar e te bendizer. Muito obrigado a Deus. Obrigado a Deus por esta porta aberta aqui em Marechal Hermes. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos várias mensagens de pessoas dizendo que se sentiram tão acolhidas neste lugar, que sentiram o amor, que sentiram o carinho por parte dos irmãos e que sentiram a tua doce presença no nosso meio. Então, Senhor, no nosso coração não existe outro motivo a não ser estarmos aqui para levar a tua palavra, glorificar o teu nome. Esse é o nosso objetivo, Senhor, e nós queremos te agradecer por isso. Senhor, diante de ti está a tua serva, a tua amada, e nós cremos a Deus que o Senhor já tem derramado sobre ela a tua palavra, e ela vai compartilhar conosco, Senhor, que nós possamos reter, guardar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e para os nossos irmãos que também estão agora nos seguindo, nos acompanhando na live. Fica conosco, ó Deus, derrama sobre nós a tua unção e a tua graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande sempre que temos a oportunidade de falar de Jesus. A Galzinha, quando foi falar, a missionária Galzinha, quando foi falar da oferta, ela falou uma coisa que sempre mexe comigo. Muitos não vêm à igreja porque não querem. E as oportunidades passam. Quando está num leito de dor, faz 1000 promessas. Irmãos, o Pedro trabalha sempre, de vez em quando, ele está de plantão à noite. Quem trabalha aqui de plantão sabe como é que é duro. A gente pegar a bolsinha, né, Ruth? E ir trabalhar à noite, e a gente vê os irmãos tudo vindo para a igreja com as suas Bíblias e a gente ir para o trabalho. É difícil. Já passei muito por isso. Mas hoje, graças a Deus, estou livre. E está aqui o meu conselho para quem está me ouvindo aqui ou nos seus lares. Não fique em casa vendo televisão, vendo Fantástico, Venha para a igreja. Você vai começar uma semana, você não sabe o que te espera. Não sabemos. Nós temos uma geração, uma família que precisa das nossas orações. Vamos ser mais comprometidos com o reino. A Gal falou que ela chora e fala: Gal, quero ir para a igreja, não posso mais. Já pensou? Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida, pessoas nos leitos e dizendo: ora por mim, irmã. Eu era enfermeira. Como é que eu faço, irmã? Fazia 1000 votos, mas não saía dali. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de toda a igreja, de todos que estão nos ouvindo. Gente, eu pedi muito a Deus que me desse uma palavra para conversar com a igreja nesta noite, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que ninguém é salvo porque é bonzinho. Essa casa aqui não é cheia de crente santinho, é tudo mentira. Nós somos salvos pela graça do Senhor, pela sua infinita misericórdia. Se você pensa que você vai ser salvo porque você é muito santa, menos. Ou que você é muito santo, menos também.
Se a misericórdia do Senhor não nos alcançássemos, nós não teríamos o direito nem de chegar aqui. Porque, irmãos, o coração do ser humano é muito duro. Se o nosso perdão tivesse que passar por mão de homens e de mulher, a gente tinha que contar todos os nossos pecados e falar: você não, você pecou muito. Você não vai para o fim da fila. Não é assim? Mas graças a Deus que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados e nos deu esse direito. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, acabou. A hora que você partir, você vai para o céu. Ah, mesmo que o inimigo diga: mas você fez isso ontem, você não amanhece o dia salvo, aí de tarde, porque você fez alguma coisa que não agrada a Deus, Deus foi lá, riscou teu nome, você não está mais salvo não, tá? Lembra que você falou isso, você fez aquilo? Não, irmãos. O amor de Deus nos constrange. Nós somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos acharam o trabalho do banheiro, as portas, as divisões, bonita? O profissional que fez aquilo, teve gente que me pediu o telefone dele. O profissional que fez aquele trabalho lindo, já partiu. Partiu ontem, não é, Dulce? Partiu ontem. Homem novo. A vida é assim. A gente sempre acha que os velhos que vão, mas os velhos vão ficando. Então, irmãos, que a gente possa, nossa vida, dedicar ao Senhor. A Débora cantou um hino que falou: usa-me, usa-me. Mas eu usar em quê? Eu não sei fazer nada. Você que pensa. Você tem uma utilidade pública muito grande para o reino de Deus. Você é um instrumento de utilidade pública para o céu. Você é capaz, através da tua palavra, de transformar vidas e conduzi-las ao reino de Deus, libertando essas vidas do vício, do pecado. E eu estava pensando: Senhor, o que eu vou falar? E o Senhor me deu uma palavra aqui na carta para os novos convertidos. Quando vocês ouvirem falar em epístola, é carta, tá bom? Toda vez que vocês verem escrito epístola, é carta. Então eu vou ler com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo, apóstolo Paulo, a Timóteo. Capítulo 1, verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé, fé não fingida, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e o mesmo está contigo, está também em ti. Agora, nessa mesma epístola, essa mesma carta, no capítulo 3, versos 14 e 15. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido. E desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aqui Paulo estava se dirigindo a Timóteo, que agora ele considera como seu filho na fé. Timóteo era filho de Eunice, neto de Lóide. Não sabemos se Lóide era avó paterna ou materna. A Bíblia não detalha, mas sabemos que as duas foram responsáveis pelo desenvolvimento espiritual na vida desse jovem Timóteo. A primeira viagem missionária de Paulo a Listra, lá Eunice e Lóide se converteram ao Senhor. E começaram então
a dar testemunho de fé. A fé delas, a Bíblia diz que não era uma fé fingida, era uma fé pura no Senhor. E ela começou a passar isso para o seu filho, Timóteo, para o seu neto, Timóteo. E o tempo passou. Em uma das viagens que Paulo faz, Paulo se depara agora com o jovem Timóteo. Todos os irmãos da igreja botando Timóteo lá nas alturas. Timóteo, aquele jovem, que maravilha, ele tem um testemunho de vida, ele é muito querido, ele é uma bênção. E ele procurou saber quem era Timóteo. E todos falavam muito bem de Timóteo. E ele pôde conversar e saber que quem evangelizou Timóteo foi a sua mãe e a sua avó. E ele ficou muito feliz. E ele resolveu. O pai de Timóteo, a Bíblia fala muito pouco sobre ele. A mãe dele, Eunice, era uma judia cristã, mas o seu pai era grego e gentil. E a gente pouco sabe dele. A Bíblia não afirma, mas a gente acredita que ele morreu ainda na infância de Timóteo. E elas duas eram as responsáveis pela vida de Timóteo. Paulo olhou o comportamento daquele menino e viu que ele podia ser o seu companheiro de viagem nas caminhadas, que eram muito difíceis, nas suas viagens missionárias. E Paulo pensou, bom, ele não é circuncidado porque ele é filho de uma judia, e aqui não exige, mas para onde nós vamos vai exigir, porque ele é filho de um grego, então maravilhoso, vai abrir as portas para a gente. Circuncidou e levou ele. E o que aconteceu? Timóteo deu tão bom testemunho que Paulo botou ele para dirigir uma igreja em Éfeso. Aquele rapazinho que muitas das vezes, provavelmente, a sua avó e a sua mãe se preocupavam com o seu futuro e pensavam, o que será do meu neto? O que será do meu filho? Não tem um pai presente? Mas, irmãos, nós temos um Deus. Você tem um Deus. E hoje eu estava lendo uma passagem, falei até com a Lídia na hora da escola dominical, que antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que você precisa. Ele é pai presente. Não importa se o teu pai está ausente, teu pai fisicamente, teu pai biológico. O Pai do céu, Ele nos acompanha em todos os instantes de nossa vida e Ele sabe o que precisamos. Então essas duas mulheres de Deus, Lloyd e Eunice, olha que papel fundamental dessa avó. Eu não sirvo para nada, estou velha. Não, meus netos só servem para lá em casa eu dar doce para eles, porque os pais não querem dar doce, então eu vou, faço bastante vontade. Não. Mães e vós. Claro, pais também. Mas no caso, quando não tem o pai, que era o caso dele, a avó e a mãe. Formaram o caráter de Timóteo cheio de fé. Cheio de fé. E Timóteo dava tanto exemplo, porque ele via que a sua avó e a sua mãe viviam no dia a dia aquilo que elas professavam. Porque é muito triste a gente falar uma coisa e viver outra no dia a dia. Qual credibilidade nós vamos ter com a nossa família se nós falarmos uma coisa, mas a gente ter outra atitude? A gente fica desacreditado. Mas elas não. A fé de Lloyd e de Eunice era a fé não fingida. Se ela era sogra de Eunice, a gente não sabe. A convivência delas era muito boa, né? A ponto do menino ser quem se tornou. Então, irmãos, no Velho Testamento nós temos Deus dizendo assim, Deus traduzindo a fé das pessoas, Ele diz assim, Deus se autodomina
Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. 3 gerações. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso lá no Velho Testamento. Olha que coisa linda. Dizendo assim, o mesmo que eu fiz com Abraão, o mesmo que eu fiz com Isaque, o mesmo que eu fiz com Jacó, que são 3 pessoas com caráter completamente diferente um do outro, vidas completamente diferentes, mas que de Deus, pessoas que pertenciam, temiam a Deus, serviam a Deus. Deus está dizendo para mim e para você, o mesmo que eu fiz com eles, eu posso fazer com vocês. Agora, no Novo Testamento, nós temos aqui 3 gerações. Lloyd, Eunice e Timóteo. E nós não encontramos em outro lugar na Bíblia nada que relate a vida de Lloyd nem de Eunice. Somente aqui. Só que o testemunho delas foi tão bonito, tão gratificante, que não precisa falar muito. De repente você é uma pessoa que você veio aqui na festa, nem o seu nome foi citado, quem sabe? De repente você não teve oportunidade nem para cantar no grupo. E você pode pensar, que diferença eu faço lá? Ninguém me viu, ninguém nem falou comigo, entrei, saí, ninguém me deu nem um abraço, que essa não é nosso intuito, né? Mas pode acontecer? Pode. Eu não faço diferença nenhuma. Vou e volto e ninguém nem me vê. Que diferença eu vou fazer na minha família? Eu não entendo nada de Bíblia. Não preciso entender. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. Ele se encarrega de esclarecer tudo que nós precisamos saber. Nenhum ser humano sabe tudo. Muita gente tem muito dinheiro, muita saúde, muito poder, mas quando morrer vai ficar tudo aí. O que é que nós vamos levar? Essa fé não fingida, essa certeza de que Jesus Cristo deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. E qual é a alegria de uma mãe, de uma avó? É ver os seus filhos servindo a Deus. Eu pedi ao Deus, quando eu vi os meus filhos pequenos, Senhor, eu não te peço poder e nem riqueza sobre a vida deles, mas uma coisa eu te peço, que sejam teus servos. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu trabalho à noite, Senhor, porque de dia eu queria ficar com eles para cuidar deles, mas à noite eu tinha que trabalhar. E eu entregava nas mãos de Deus. Graças a Deus o Senhor me ouviu. Irmãos, é muito triste quando uma mãe constrói a vida dos filhos e de repente ela vê tudo que ela construiu desabando. O que aconteceu? Paulo só passou a considerar Timóteo como filho, e ele passou a ser filho de Paulo por conta da sua fé, por conta da sua vida digna diante de Deus. Ele passou a ter um pai que protegia ele, que levava ele para as campanhas, para as viagens missionárias. Timóteo é um grande exemplo. A gente não vê nada na vida de Timóteo que possa ser acusado. Ele aprendeu com a sua mãe desde a sua infância, desde os pequenos tempos. E Paulo diz para ele, Paulo diz aqui, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo que aquilo que tudo aprendeste, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras. Que quem, porém, torna-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo está alertando a ele. Quando a gente lê o livro de Timóteo, a gente vê Paulo várias vezes, ó. Olha Timóteo, olha Timóteo, olha Timóteo. Não que Timóteo estivesse cheio de erros, mas era um alerta, um conselheiro, um mentor espiritual. Será que a gente não precisa disso? Precisa. Precisa, irmão. Nós precisamos de alguém que nos oriente,
que nos ajude na caminhada da fé. Eu conheci uma mãe que ela criou os 5 filhos na igreja. E ela disse: meus filhos, isso é tudo bênção. O que aconteceu? O marido dela morreu e os filhos ficaram tudo pequenos. Ela ficou enferma e ela pegou os filhos todos e botou um na casa de cada parente, que antigamente se fazia muito isso, né? Quando faltava o chefe de família, porque hoje tem LOAS, tem Bolsa Família, tem marido morre e deixa pensão, mas antigamente não. O homem morria, a mulher ficava completamente desamparada. Não tinha pensão, não tinha nada. Normalmente as mulheres não trabalhavam fora. Então elas se viam em desespero, com os filhos pequenos para comer, vestir, calçar. E o que aconteceu? Ela se viu desesperada com aqueles 5 filhos e começou a perguntar aos parentes: vocês ficam com ele até eu arrumar um emprego? E ela adoeceu, foi internada no hospital de tuberculose, porque também sem alimentação, trabalhando muito de faxina, ela adoeceu. E os filhos todos continuaram na fé que aprenderam. Mas um deles foi parar na casa de uma prima dela, e essa prima dela se viu no direito de passar ele para uma outra família. E nessa outra família, a família era viciada em drogas, era viciada no alcoolismo, e a Bíblia diz que os maus costumes corrompem os bons costumes. E aquele rapaz aquele menino que estava sendo criado ali, não conhecia a podridão do mundo, num instante se achou que estava dentro de um céu, só que ele estava dentro do inferno. E a sua mãe teve alta do hospital, e quando ela soube de tudo isso, ela ficou muito triste, mas ele não quis voltar, já estava rapazinho. Os outros todos voltaram, menos ele. E ela continuou a vidinha dela trabalhando, porque o governo não dava benefício nenhum. As pessoas antigas aqui, né, Nicele, sabem disso. Então, irmãos, ela morava numa casa alugada, pequenininha, um banheiro do lado de fora, um quarto pequenininho. E esse filho, viciado no alcoolismo e nas drogas, ia visitar sua mãe à noite, quando os vizinhos estavam tudo dormindo, porque ele ia com os comparsas dele. Porque vocês sabem que quando a pessoa está numa decadência, aparece um monte de boa companhia, né? Então apareceu 3 boas companhias para andar com ele. E a irmã recebia ele com amor, orava aqueles homens tudo barbudo, fedendo, cabeludo. A mãe orava, abraçava, fazia café, fazia tudo para agradar. E depois eles iam embora. Um dia, ele falou: mãe, voltei para a igreja. Ela não acreditou. Voltou, meu filho? Voltei. Já vou me batizar. E foi verdade, porque a semente estava lá. A semente estava plantada no coraçãozinho dele. E ele casou, chegou na igreja, foi consagrado a diácono, presbítero, e a vida dele estava florescendo na presença de Deus. Não bebia mais, não fumava, nada daquilo. Casado, com uma vidazinha direitinho. Mas os irmãos sabem, essas mães que emprenham o marido pelos ouvidos? Mulheres, eu falei quem? Mulheres que emprenham o marido pelos ouvidos. O marido chega cansado do trabalho, ele trabalhava como carregador de caminhão, né? Aquele peso. E mal ele chegava, a mulher que não era convertida, era convencida, que nem todo mundo que está na igreja, que você pensa que está servindo a Deus, está não. E o que acontecia? Ela ficava falando: Jonas, essa vizinha aí do lado está perseguindo nossos filhos. Os filhos dela ficam jogando pedra nos nossos 3 filhos e ela finge que não vê. Aí ele falou assim: conversa com ela para ver. Não. Conclusão. Surgiu a briga. Surgiu a briga de família, que é meus filhos, teus filhos, é meus filhos, teus filhos. Cada qual, seus filhos é melhor do que o do outro, né? A gente já sabe disso, né? Os filhos da gente não faz nada errado, só os dos outros. O que aconteceu?
Ele foi lá na casa da irmã da mãe e falou: mãe, eu vou vir para cá com a minha mulher e os meus filhos, porque eu não aguento mais ficar lá. Eu chego em casa, eu não tenho sossego para dormir, porque a minha mulher fica falando o tempo todo no meu ouvido, que eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que tomar uma providência. Eu tenho mesmo, eu sou o homem da casa. Eu vou lá. Mas se ele não der jeito, eu já estou avisando a senhora. Aqui está meu cartão. Antigamente as pessoas tinham muito respeito pelo cartão de membro, né? Está vendo aqui meu cartão de membro? Eu estou entregando. Eu vou dar uma surra no irmão João. Ela ouviu aquilo tudo. Não, os filhos dele jogam pedra nos meus filhos. Os meus jogam porque ela joga. Quer dizer, tudo mesmo balaio, né? Tudo farinha do mesmo saco. Mãe, eu vou dar uma surra no irmão João. A mãe falou: meu filho, não faça isso, que a mãe sabia de onde ele tinha vindo. Cada um de nós, irmãos, sabemos, nos conhecemos. Cada um de nós temos uma natureza, que a gente pede a Deus para dominar essa natureza, para a gente andar em retidão diante do Senhor. Irmãos, ela se ajoelhou assim, ele era um homem grandão, assim, tamanho de Gemuel, e ela miudinha, tamanho da Dulce, assim. Ela se ajoelhou na frente dele. Meu filho, está aqui seu cartão de membro. Em nome de Jesus, você não vai entregar esse cartão de membro, nem vai dar surra em ninguém. Você vai ficar morando aqui, você, sua mulher e seus filhos. Deixa aquela casa para lá. Quem eu vou deixar? Não, você vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Deus disse que é para você ficar aqui. Irmãos, aquela irmã pegou aquele cartão de membro e falou assim: Deus, tu está vendo esse cartão de membro? Eu lutei muito para meu filho voltar para a tua casa. Ele está dizendo que vai sair da igreja, vai dar uma surra no irmão João. Se for para se perder, leva. Sabe quantos dias levou aquele homem saudável, que não tinha nada? 7 dias. 7 dias. Chegou a notícia para a mãe: seu filho morreu. Sabe o que ela disse? Eu pedi a Deus que preferia ver ele, se fosse para se perder, voltar para o mundo e fazer tudo que ele fazia antes, que o Senhor levasse. Pronto, acabou. Irmãos, a oração de uma mãe tem um poder tremendo. Saiba que você não está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem por acaso. Seus filhos são abençoados porque você ora. Seus netos são abençoados porque você ora. A sua família é abençoada porque você tem vida com Deus. Tenha certeza que você tem um compromisso grande com a sua família, homens e mulheres, mas Deus também tem um compromisso grande conosco. Deus não vai nos deixar envergonhados. No dia do sepultamento dele, eu estava lá, e ela disse: meu filho tão bonito, 38 anos, prefiro perder para Deus do que para o mundo. Irmãos, uma oração de uma mãe. Deus não deixou, porque Deus viu que ele estava decidido mesmo a dar uma surra lá no irmão. Irmãos, você saiba que quando você fala para um filho: você é burro, você não aprende nada, vê se melhora essas notas, deixa de ser burro, você está amaldiçoando seu filho. Seu filho não é burro, seu filho é inteligente. São fases da vida que passam. Parece que não é certo, bebeu cachaça. Nossos filhos são joias preciosas. E a nossa palavra tem um poder muito grande na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Tenha certeza disso. Você tem poder de abençoar e de amaldiçoar. E o Senhor quer que a tua geração seja abençoada. Eu já vou terminar. Eu só quero dizer para você, mulheres e homens que estão aqui, quem está me ouvindo em casa. Eu vou fazer uma oração agora. Por você, por mim, por todos nós, todos que estão ouvindo. Ah, mas meu filho está de cabeça para baixo, a vida está agora. Você está olhando com os olhos carnal. Começa a olhar com os olhos espirituais. Começa a contemplar aquilo que você não está vendo.
Que você fala, mas nunca vai acontecer. Porque Deus é Deus de promessa, Deus de vitória, Deus de livramento. A Sabrina hoje é coronel. Você algum dia pensou? Irmãos, Deus pega quem Ele quer e exalta. A sua missão você tem que cumprir aqui na terra. É chorando, é levantando de madrugada, é botando o rosto no chão orando. Mas a nossa família, o que adianta dinheiro? O que adianta carrão? Adianta a nossa vida com Deus. Nossa família é um presente do céu. Todas as irmãs que têm filhos aqui afastados da casa do Senhor, todas as irmãs que os filhos estão na presença de Deus, todos. Porque ninguém está livre de passar o que essa mãe passou. A gente nessa terra, a mesma chuva que cai para o trabalhador, é a mesma que cai para o bandido. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos guarde, que tenha misericórdia da nossa família, da nossa geração. Você abençoe os frutos do teu ventre, abençoe a sua geração. Não, mas que menino terrível, que menina tenebrosa. Não, o sangue de Jesus tem poder. Não presta, mas vai prestar. Está dando trabalho, mas Deus vai mudar. Não tem ninguém maior que Deus que não possa mudar qualquer história, qualquer situação. Irmã Edna Marinho, missionária linda. Presbítero Wendel, um beijo. Carla Miranda, um beijo. Chegou um pedido de oração de um pai clamando pelo seu filho Lucas, de 6 anos, está internado com pneumonia. Vamos orar pelo Lucas que está internado. Irmãos, eu vou orar. Cada irmã que está aqui, levanta seu braço, cada irmão, dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Contempla, Senhor amado, nós temos um Deus, o Deus que trabalhou na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que trabalhou na vida de Lloyd e Eunice e Timóteo. Senhor, em nome de Jesus, nós não merecemos nada, mas pela tua misericórdia que nos acompanha até o final da nossa vida. Nos ouve, guarda a nossa geração. Traz a nossa geração de volta. Desperta, Senhor. Desperta a nossa geração. Não deixe que eles fiquem adormecidos, Senhor, mas que o Senhor possa tocar em cada coração, trazer os filhos que estão distantes da tua casa, os netos, bisnetos, sobrinhos. Desperta, Senhor, desperta. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, no 2º domingo do mês de setembro, entregando a nossa geração, entregando a nossa família. Nós queremos seguir o exemplo de Lloyd e de Eunice. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Queremos aprender contigo, Senhor, que nós tenhamos uma fé não fingida e que os nossos filhos também, Senhor. Em nome de Jesus eu te entrego o Lucas, que está com pneumonia, o paizinho está aqui na live nos ouvindo. Cura o Lucas, Senhor. Repreende essa pneumonia em nome de Jesus. Senhor, que todo esse povo que está aqui, Senhor, o Senhor sabe que nós não merecemos, mas é o teu amor. Toma nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossos bisnetos, tudo nas tuas mãos. Senhor, tu se manifestou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor também é o Deus de Lloyd, de Eunice e de Timóteo. Por misericórdia, seja também o Deus da nossa vida, da nossa geração. Nos ensina, Senhor, abre nossos olhos para que a gente possa entender onde podemos melhorar, para que a nossa família veja o nosso exemplo e mude de vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória, que a geração de cada um aqui seja abençoado e volte-se para Deus, em nome de Jesus. Amém.